Chegou aquela hora da semana que eu vou responder as suas dúvidas que vocês me enviaram lá no Instagram, inclusive me segue, o link está aqui na descrição para vocês me mandarem perguntas para um próximo vídeo. E começando já, a primeira pergunta é: tenho 16 fundos imobiliários na carteira e quero entrar em mais 7, total de 23. É muito fundo imobiliário? Isso depende muito de cada investidor. 23 fundos imobiliários pode ser muito para alguém que não tem tempo ou nem quer acompanhar tanta coisa, mas pode ser super tranquilo para quem só investe em fundo imobiliário e adora acompanhar esse tanto de fundo imobiliário. Então depende muito de você. Agora, uma coisa que a gente pode usar mais com números para entender se é muita coisa ou não, é entender como está a sua carteira como um todo. Se você só tem fundos imobiliários, então 23 na verdade é um número bacana, não é um número ruim, porque você tem que diversificar bastante seus investimentos em fundos imobiliários, porque você está concentrado nessa classe de ativo. Agora, se você quer ter 23 fundos imobiliários e você tem 15 ações e você tem renda fixa, talvez você tenha até exterior e talvez você tenha alguma outra coisa, aí é muita coisa. Eu acho que você não consegue acompanhar tudo isso e você talvez deveria, pelo menos, revisar a sua carteira e entender se você realmente precisa ter tanta coisa na sua carteira, porque de fato é muita coisa, os 23 mais 15 mais um monte de coisa que você pode ter. Então avalie essas duas coisas. Número 1, sua capacidade de acompanhar. Se você está conseguindo acompanhar, está gostando, é isso que você quer? Tudo certo. Número 2, quantos ativos você tem na sua carteira como um todo? Você também consegue acompanhar tudo isso? Você está bem diversificado? Faz parte da estratégia? Se sim, tranquilo. E se você gosta desse tipo de pergunta, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like também, porque eu estou sempre fazendo esse tipo de vídeo e principalmente ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Segunda pergunta: fundo imobiliário de CRI sempre tende a voltar para o preço do IPO? Pagar 120, 130 em algum é perder dinheiro? Aqui o cara foi espertinho que mandou duas perguntas em uma, mas eu vou responder. Bom, só dando um passo atrás, fundo de recebível, fundo de CRI, fundo de papel, são fundos imobiliários que investem em CRIs que são ativos de renda fixa. Renda fixa não tem uma grande oscilação do seu patrimônio no longo prazo, se você leva ele até o final, se você leva ele até o vencimento. Então, em tese, o patrimônio de um fundo de papel também não deveria oscilar muita coisa. Existe a marcação ao mercado que pode ter uma oscilação ali ao longo do tempo, mas normalmente ela não desce muito da mesma forma que ela não sobe muito, e aí sim, que nem você falou, ela tem uma tendência de voltar ao preço original. Então, se o fundo foi lançado a R$100, ao longo dos seus anos de vida, ele deve ficar sempre muito próximo de R$100, patrimonialmente falando. O valor patrimonial, não estou falando de cotação. Então, em tese, em alguns momentos, como agora, eles estão caindo um pouco. Depois, conforme os juros caem, eles devem subir um pouco novamente e você fica sempre muito próximo de R$100. Vamos usar aqui R$100 como base. E a cotação tende a seguir isso também, próximo do valor patrimonial. Se a gente está falando aqui de um fundo que investe em renda fixa, você também não deveria ficar pagando muito caro por ele. Então, se o valor patrimonial está sempre rodando ali perto dos seus R$100 ou do seu valor original, então a cotação também deveria estar sempre muito próxima, em teoria. Só que quem controla as cotações é o mercado, são os investidores. E às vezes os investidores julgam que vale a pena pagar mais caro. Ou os investidores podem julgar que está muito arriscado, não vale nem pagar perto dos R$100, vale mais pagar menos do que isso. Então, o mercado controla o preço. Então, em teoria, o preço também deveria ficar próximo dos R$100, mas aqui já não há nenhuma garantia. Aí a segunda parte da pergunta é se pagar 120, 130 em um fundo de papel é perder dinheiro. Bom, se a gente está falando de um fundo que tem o valor patrimonial próximo dos R$100, você está comprando esse fundo com 20, 30% mais caro do que ele realmente vale, eu não diria que é perder dinheiro se você fizer isso pontualmente com estratégia de se aproveitar de próximas emissões, de se aproveitar do crescimento do fundo que ele pode vir a ter no futuro com as próprias emissões, pode ser que faça sentido. Então, pontualmente, pode ser que faça sentido. Agora, se você sempre está comprando 120, 130, algo que vale 100, sim, você está queimando margem de segurança. Sim, você está queimando dinheiro porque você não está otimizando o seu dinheiro. Você poderia investir em outra coisa mais descontada, ou pelo menos no preço mais justo, e otimizar esse dinheiro para comprar mais cotas dessa outra coisa. Só que você, nesse caso, no 120, 130, você estaria pagando mais caro, pagando mais do que aquilo realmente vale. E no longo prazo, você está queimando seu dinheiro sim. Fundo de papel, você não deveria pagar muito mais que o valor patrimonial. Pagar um pouquinho, 5%, 10% em alguns casos, tudo bem, não tem problema. Agora, pagar 20%, 30% já é um absurdo. Pontualmente, nesse caso que eu falei, para conseguir se aproveitar de uma emissão, de um fundo que está sempre sendo negociado muito caro, pode valer a pena, mas é algo muito pontual, não é o padrão, não é o normal.
no normal, no cenário normal, você deveria sempre se preocupar em pagar próximo ao VP. Quando estiver abaixo, potencialmente você tem uma oportunidade. Quando estiver acima, se estiver só um pouquinho acima, ainda pode ser que faça sentido. Aí você precisa avaliar caso a caso. 120, 130 me parece um valor muito alto. Terceira pergunta. Os prejuízos acumulados em vendas de FIIs podem ir para o ano seguinte para compensar depois? Sim, você pode carregar. Então, se você foi lá, realizou uma venda, teve prejuízo e depois dessa venda você não vendeu mais nada e acabou o ano, então você ainda pode continuar carregando esse prejuízo para o ano seguinte para compensar algum lucro que você venha a ter naquele ano. Mas, detalhe importante, você tem que lembrar que esse prejuízo que você terminou aí o mês, que você virou o ano, você vai ter que colocar esse valor na sua declaração depois, para que a Receita saiba que você teve um prejuízo e que você está carregando esse prejuízo, porque daí quando você fizer o abatimento desse prejuízo no lucro, tanto você quanto a Receita sabem que você está certinho. Se você não colocar esse prejuízo na sua declaração depois, a Receita não vai saber que você tinha esse prejuízo e ela vai julgar que você pagou menos imposto que você deveria. E aí você vai ter problema com a Receita. Então não se esqueça, tanto prejuízo quanto lucro, você vai ter que declarar isso depois. Ainda mais para você poder carregar o prejuízo para frente. Quarta pergunta. Fim de mês, os FIIs aumentam o valor da cota porque é a data próxima do anúncio dos dividendos? Bom, na verdade, quem aumenta o valor das cotas, quem valoriza as cotas é o mercado, são os investidores. Então, conforme vai chegando mais perto da data de anúncio dos rendimentos, muita gente quer comprar mais ali para poder receber esses rendimentos já no mês que vem. Então, há uma tendência de, no fim do mês, para esses fundos que divulgam no fim do mês, a cotação deles aumentar. Isso é normal, mas depois que passa a data, depois que anuncia, tem uma tendência de voltar ao preço de novo para o que estava antes. Mas entenda que isso é um movimento do mercado, não é que o fundo está realmente valorizando, as pessoas estão enxergando mais valor, costuma-se estar mais atrelado ao fato de que vai pagar rendimento ali e tem pessoas que querem comprar naquela data para já receber logo em seguida. Mas depois a B3 faz uma correção do preço, porque quando tem o pagamento de rendimento, há uma correção na cotação dele na B3, na nossa Bolsa de Valores. Então saiba que no dia seguinte, muito provavelmente, o preço deve reajustar novamente para trás. Quinta pergunta. Estou enchendo o carrinho principalmente com fundos de papel todo mês, esperando subir. Estou errado? Bom, depende. Os fundos de papel realmente estão descontados em sua maioria. Então tem vários muito bons, muito interessantes, com valores descontados. Então se você estiver comprando esses bons, maravilha, está fazendo certinho. Mas você disse que está esperando eles voltarem, eles valorizarem. Aqui eu acho importante eu mencionar uma coisa. Fundo de papel, como eu falei na segunda pergunta, ele é um ativo que investe em renda fixa. Então ele é um ativo de renda variável, mas ele investe em renda fixa. Então ele não vai ter ou não deveria ter oscilações muito grandes no seu valor patrimonial e também na sua cotação. Dito isso, se você está comprando barato agora, porque está pensando que vai ter uma grande valorização lá para frente, em teoria, ela não deveria existir tanto assim. Deveria voltar para o valor patrimonial, talvez subir ainda mais um pouco, mas não deveria ter aquelas valorizações expressivas, porque não é um ativo que a gente pode esperar disso como algo que realmente vai acontecer. Lembrando, ele investe em renda fixa. O valor patrimonial dele é quase estável, né? Muito mais estável do que instável. Então não pense nisso dessa forma. Agora, se você estiver comprando para aproveitar que estão baratos, para aproveitar para potencializar sua renda, para aproveitar para comprar algo que paga bastante, só que como está descontado, paga mais ainda, maravilha. Agora, questão de valorização, a valorização que você pode esperar é o retorno para o valor patrimonial. É o retorno e mais um pouquinho, talvez, porque tem a marcação do valor patrimonial que eventualmente vai acontecer. Então, essa valorização, show de bola. E essas foram as 5 perguntas, espero que você tenha curtido. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram para você poder enviar perguntas para um próximo vídeo. E eu te vejo nesse próximo vídeo.